Oi, pessoal, estou de volta, mas agora para mostrar umas coisas novas, muito inovadoras. Eu acho que todo mundo conhece um pouco da história da BYD, né? A maior fabricante de veículo elétrico hoje do mundo, né? Uma empresa criada com esses três sonhos de gerar energia limpa, o armazenamento, a mobilidade elétrica. A gente foi, né, fundado lá em 95 com 30 mil dólares, 3 funcionários, e hoje é uma gigante aí com mais de 130 bi de valor de mercado, fabrica praticamente tudo que vocês podem imaginar, né? Começamos com bateria, tablet, celular, TI, veículo, trem, energia solar, armazenamento, agora entrando muito com força em robótica, inteligência artificial e outras áreas, né? Então a gente está falando já de 250 mil funcionários no mundo todo, terceira montadora mais valiosa, e voltamos a ser a número 1 do mundo em carro elétrico, né, nesse primeiro semestre, o que nos honra muito. Então, alguns anos atrás, a BYD, ao começar a sua expansão internacional, ela contratou alguns dos melhores designers de veículos que a gente conhecia. O Wolfgang Nigger, que foi o design-chefe da Audi, né? Michel Pagenet, que foi o design de interiores da Mercedes, o Hannes Kerk, entre outros nomes. E aí a gente teve uma evolução muito grande dos veículos, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos a consolidação dessa nova química, a bateria Blade, considerada uma das baterias mais seguras do mundo, uma bateria de lítio incrível. E aqui a gente vê um pouco, né, ali, além do fato de você ter mais de 10 anos de garantia, um pouco do que é a segurança dela em relação a uma bateria de lítio convencional. Esse teste de perfuração, que é um teste que até hoje nenhuma bateria de lítio tinha conseguido passar. Essa é uma bateria de NCM, quando você fura ela, ela entra em contato com o oxigênio, oxigena, e em poucos segundos já está lá a 600 graus, ela pega fogo, ela explode. Essa é a química mais utilizada hoje em veículos elétricos. Já a nossa bateria Blade, né, fosfato de ferro-lítio, é a única bateria que já superou esse teste até hoje na história das baterias de lítio, né? A única bateria que pode ser, ela tem um aumento de temperatura, chega a 60 graus Celsius, mas não entra em combustão, não pega fogo. Então, é uma evolução muito grande que traz muita segurança. E com isso você conseguiu ampliar muito a disponibilidade de veículos, né? Nosso primeiro carro elétrico vendido para pessoa física no Brasil foi o BYD Tan, uma SUV de 7 lugares, 100% elétrica, né? Esgotou as vendas aí do primeiro lote, dos primeiros 200. A gente está falando de um carro com mais de 500 cavalos de potência, né? Faz 0 a 100 em 4,6, né? Uma SUV grande, é maior do que uma Commander, né? Um Jeep Compass bem maior. Então, a gente está falando de um carro com uma performance muito grande, que é aquilo que o carro elétrico entrega, né? O fato de você ter um motor em cada roda, um motor on wheel, uma eficiência muito grande. Então, a gente está falando de uma autonomia aí na faixa de 470 na cidade, 400 na estrada, né? Então, o Inmetro regulamentou por 437. E a gente vê que cada vez mais esses novos veículos, eles agregam muitas tecnologias que a gente vê nos veículos mais premium. Essa é a grande vantagem. O elétrico hoje, até por ser já um patamar de preço maior, ele já coloca tudo aquilo que a gente pensa que nem todos os carros elétricos, carros de luxo têm, né? Então, está falando do ponto de vista de interior, de exterior, você vê um acabamento muito fino, né? Você vê ali um capricho muito grande com os detalhes, né, dentro do veículo. Itens de segurança, né? A própria BYD usa os sistemas da Bosch, que é os sistemas da Volvo, né? Então você tem ali todos os tipos de assistentes de segurança, alguns obrigatórios, outros facultativos que existem no Brasil para proporcionar cada vez mais essa segurança. A tecnologia que vem dentro também de você ter esse literalmente um laptop dentro do carro, né, com uma resolução maravilhosa, é o mesmo que a gente faz no iPad da Apple, né? Então você integra hoje toda essa conectividade que as pessoas querem, todas essas tecnologias, né, para abrir a porta, NFC, porta-malas elétrico e outras que você tem, né, agregando muitas câmeras, LED, teto solar, então agregando muito valor e tecnologia. A gente lançou também o RAM, que é a nossa SUV, que representa muito dessa grande China, né? A RAM foi depois do imperador Qin, que unificou a dinastia Han, que deu nome ao que os chineses se chamam como raça, né? Han, que foi onde começou a Rota da Seda. Então, nada mais natural que a dinastia que criou a Rota da Seda, que integrou a China com o resto do mundo naquela época. A gente considera que esse é o carro que leva hoje para o resto do mundo um pouco
visual de futuro, né, do que a gente acredita que vão ser os carros elétricos, cada vez mais autônomos, mais conectados, né, com um design já arrojado. A gente também está falando de um carro com quase 500 cavalos de potência, que faz 0 a 100 em 3,9 segundos. Né, então ele deixa aí muito carro a combustão esportivo premium para trás, né? É um dos menores coeficientes aerodinâmicos que existe no mercado mundial. Está falando de uma autonomia que chega a 500 quilômetros no ciclo NDC. Então, a gente vê que, por um lado, pega os primeiros carros da BYD também, tinha na faixa de 75, 80 kWh e dava 250 km de autonomia. Então, a bateria está aumentando muito a densidade, diminuindo o preço, mas a gente está mantendo a bateria, porque o objetivo inicial é ganhar autonomia. Então, hoje está falando de 500 km de autonomia. A gente já está ouvindo falar de alguns novos modelos para serem lançados com 700 km de autonomia. Então, acho que com isso a gente resolve muito dos problemas técnicos que sempre se falaram do carro, né? Você vê carros aí com design legal, também a parte de exterior, um capricho muito grande nesses pequenos detalhes, né, que você tem. E como eu comentei, por exemplo, você está falando de um carro desse, né, num patamar de preço menor do que muitos carros de luxo, mas ele tem freio Brembo, né? Você pega ali, por exemplo, freio dianteiro de pinças Brembo, né? Que carro que tem freio Brembo? É só alguns modelos da Porsche, alguns modelos da Mercedes, né? Olha lá, então eles agregam, o carro elétrico ele agrega essas tecnologias que você não teria em todos os carros, em tese por um preço mais competitivo, né? A questão do exterior também, alguns pequenos detalhes ali, a maçaneta que abre e desce, né? O teto solar também. Então a gente vê o interior um pouco mais arrojado também, um pouco mais ali conectado com esses novos padrões, em geral a gente espera, né, de tecnologias dentro dos veículos, né? Então você vê também um design. Então algumas pessoas não gostam do vermelho, eu também sempre achei estranho o vermelho, mas o vermelho na China é uma cor muito conhecida e ele fica bonito, né? Tem um jornalista britânico muito famoso da Fully Charged, que primeiro ele odiava carro chinês, né? Nunca gostou de carro chinês. Aí ele foi lá na BYD fazer uma avaliação dos carros, ficou apaixonado, né? Esse carro em especial. E a hora que ele entrou, ele falou: ó, eu odeio carro vermelho. Aí daí ele entrou, olhou, falou: cara, mas quer saber que esse vermelho aqui não tem problema não. E realmente ele é bonito, tem outras cores, mas o vermelho é o que a gente mais tem, né? Mais vende. Você vê um revestimento bem premium, né? Usando ali madeira, alumínio, alcantara, várias coisas internas ali trazendo um design. Também traz todos esses itens de segurança que a gente está acostumado a ver, né, nos sistemas dos veículos, de airbag, de estabilização, assistentes de direção, de freios, praticamente tudo que os melhores carros teriam. Estou falando de 15 radares, né, para alerta de tráfego, detecção de abertura de portas, né? Também, óbvio, como todos os elétricos, aí, os principais 5 estrelas no NCAP, né? E também agrega essa tecnologia do laptop nosso, ali muito personalizável, que a gente tem dentro do celular, né? Não fala nem um iPad, porque na verdade é maior até que o iPad, né? É um laptop, literalmente, né? E a gente vê também essas coisas que agregam muito qualidade para quem senta atrás, você tem um ar-condicionado isolado, né? E outras coisas ali, só passar rápido aqui, tecnologia wireless, sensores de chuva, tudo aquilo que a gente está acostumado, câmeras, né? As câmeras, inclusive, no modo invisível, que você está andando embaixo ali, você vê mesmo que está embaixo, não é uma projeção ali, né? Se tiver um ponto, um X embaixo ali, você vê que o X está ali, né? E uma das coisas que eu mais gosto, que para mim é o mais importante do carro, é o filtro de material particulado. Então, hoje a gente está falando de ar-condicionados nos nossos veículos que filtram os poluentes do ambiente externo. Então, por exemplo, São Paulo, até interior um pouco menos, aqui uns 25, 20, mas a capital você está falando entre 25 e 30 partículas por milhão de enxofre, né? O que a OMS fala que deveria ser o máximo é 10. Pior das hipóteses, 20, mas 10 é o ideal. A gente está em 3 vezes mais. Dentro do carro ele filtra. Então, por exemplo, você entra atrás de um caminhão na estrada, ele aumenta rapidinho, 50, 60, 70, 80, você fica ali atrás. Aí você sai do caminhão e vai caindo em 60, 50, mas daí você está andando na cidade, ele fica em 30. E dentro do carro, 5, 6, 7. Então você vê esse filtro funcionando. Acho que é algo que a gente vai ver cada vez mais agregando aí nos veículos. E agora, essa semana, lançamos, semana passada,
o BYD Song Dual Mode, nosso primeiro híbrido plug-in vendido no Brasil. São 50 km de autonomia no modo 100% elétrico, 1.200 km de autonomia no módulo híbrido, no híbrido plug-in. A gente já está falando de um carro que é uma SUV também, do tamanho de um Jeep Compass, um carro grande, bonito, né? Que faz 27 km por litro. Né? A gente que está acostumado aí, carros aí fazendo 8, 10, 12, né? Está falando de mais do que o dobro de autonomia, já num patamar de preço bastante competitivo. A gente está falando, a gente lançou ele a 269 mil. Você está comparando com outros carros gasolina e diesel praticamente iguais, que têm o mesmo preço, combustão. E aí eu tenho um carro elétrico, que no dia a dia, ali, os seus 50 quilômetros iniciais, você usa só no elétrico, e se precisar, o híbrido. Então, a gente acredita que com a chegada desses modelos amplia-se muito. Outros fabricantes, a gente vê a Jeep agora lançando também, né? Stellantis tem vários modelos, na verdade, Audi, Toyota e outros, então certamente o mercado vai continuar a crescer bastante. A gente pretende ter 45 concessionárias já no início do ano que vem, 100 concessionárias até o fim do ano. Nessa primeira fase de concessionárias, a gente vai cobrir praticamente 65% do mercado nacional. Está falando aí quase 70% das grandes cidades, né? 69 de 100, pegando ali quase 400 cidades como um todo, né? E até o final do ano, 100 concessionárias, atingindo quase 80% do território nacional, quase 700 cidades e 94 das 100 maiores cidades com concessionárias BYD. Então, a gente inaugura essa nova fase, né? Todos aqui conhecem a BYD como fabricante de ônibus e caminhão, painel solar, sistema de armazenamento de energia, e agora precisa pôr no radar também a nossa chegada vendendo veículos leves para pessoa física e também mantendo, claro, os nossos outros veículos corporativos, o D1, que é um carro elétrico feito para aplicativo, o T3, né, que é o furgão elétrico mais vendido ano passado no Brasil, que ainda é muito forte com a logística verde. Quando eu mostrei de manhã ali, quase 1.000, né, já vendidos no Brasil. E a gente espera que com esse crescimento agora do número de concessionárias, da disponibilidade, a venda de veículos elétricos também possa crescer bastante. Muito obrigado.